Olá a todos e a todas, aqui o professor Vinícius, iniciando mais uma das nossas videoaulas. Hoje, meus amigos, a gente vai tratar de alguns conceitos elementares que foram surgindo a respeito do átomo, principalmente os que concernem a estrutura nuclear. Então, nós vamos abordar aqui, por exemplo, a questão do número de massa, questão do número atômico, questão do número de nêutrons, a ideia de serem átomos isótopos, isóbaros, isótonos, espécimes isoeletrônicas. Então, todo esse contexto vai ser tratado na nossa aula de hoje, ok? Então, para a gente começar a discutir essas informações, vou aqui pegar a nossa apresentação para que nós possamos, então, abordar essas ideias, tá bom? Então, tá aí a apresentação da nossa aula de hoje. Nossa disciplina, né? Desculpem. Parte de Química 1. Professor titular da cadeira Marcos Vinícius, mais conhecido como Vinícius. E aí, continuamos com o estudo do átomo, só que eu dividi agora como sendo a parte 2, né? A primeira aula foi a parte 1, aí vai ser a parte 2, se houver mais algumas informações, a parte 3, e assim sucessivamente, né? A gente faz essa divisão para que se torne mais prático, diminua-se mais o tempo de vídeo, para que seja, de certa forma, mais fácil você assimilar essas informações, tá bom? Então, a gente vai, então, começar a apresentação, né, abordando esses temas aí, que certamente vocês já ouviram falar em alguns deles, né? Então, a estrutura básica do átomo. Como é que é visto hoje essa estrutura básica, né? Então, nós já vimos que essa estrutura atômica, todo mundo concorda que ela tem uma parte central, chamada núcleo, que é uma estrutura de natureza positiva, porque tem lá no núcleo a presença dos prótons, mas há também dentro do núcleo, se comenta já, para mais de 100 partículas diferentes, sendo que as que mais têm assim, caracterização, que mais se estuda, é justamente prótons e nêutrons. Os prótons, carga com massa e com uma carga positiva, e o nêutron, partículas sem carga, mas que tem uma certa massa, né? E circulando na região aí, na eletrosfera, de acordo com o modelo de Bohr, estariam os elétrons. Ou então, mudando de posição constantemente, na região periférica, né, ao redor do núcleo, no conceito de Schrödinger, né? Ou na ideia do átomo sendo no modelo orbital. De sorte que essas partículas, chamadas de subatômicas, porque elas estão dentro do átomo, traduzem, na realidade, uma certa ideia de que realmente o átomo é uma estrutura divisível. Você tem, então, para essas partículas, algumas características, né? Para o próton, para o nêutron e para o elétron. Características que concernem a sua massa, na realidade, a massa real, determinada de forma experimental, como nós vimos, né? Uma série de experimentos foram montados para investigar a estrutura atômica e partículas desculpem, características que a gente toma como se fossem informações relativas ou convencionais, né? A gente convenciona em termos de massa, em termos de carga elétricas, também para as partículas subatômicas. De modo que o próton, ela tem uma carga e uma massa real, assim como o nêutron tem uma carga e uma massa real, assim como o elétron, ok? Então, para o próton, quais são as suas características que eu devo guardar? A sua massa real, em torno aí de 1,6726 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Então, você percebe que é uma massa pequena, bem pequena, né? Mas confere uma certa quantidade de matéria. Só que a gente, no nosso dia a dia, nós não trabalhamos, né, para alguns processos com a massa real, né? A nível do ensino médio, se trabalha muito com a massa relativa, quer dizer, uma massa convencionada, igual a 1, ok? Então, quando se tratar de massa de próton, qual é a massa relativa dele? É 1. A carga real do próton é mais, porque a gente sabe que é uma carga positiva, 1,622, né? Ou 6.022 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, mais 1,6.022 vezes 10 a menos 19 coulomb. Mas qual é a massa que a gente trata no nosso dia a dia? A gente arredonda para 1. Então, a carga relativa do próton é mais 1. No que concerne ao nêutron,
Qual é a massa real dele? 1,6.749 vezes 10 a menos 27 quilos. Só que eu não trabalho a nível de ensino médio com essa massa. A gente costuma trabalhar mais com a massa convencional, que é 1. Então, a massa do próton é igual à massa do nêutron, que é igual a 1, de forma relativa. Não a massa real, como a gente está vendo aí nessa tabelazinha, né? Então, com relação à carga do nêutron, nós já vimos que o próprio nome nêutron vem da ausência de carga dessa partícula. Portanto, a carga do nêutron é igual a 0. Assim como a sua carga relativa. A carga real e a carga relativa são tomadas como sendo igual a 0. Para o elétron, qual é a sua massa real? 9 vezes 1.095 vezes 10 a menos 31 quilogramas. Veja que é bem menor do que a massa de um próton. Na prática, na massa relativa, ou na massa que a gente costuma trabalhar, é 1 sobre 1.836 vezes. É como se eu dissesse para ti, a massa do elétron é 1.836 vezes menor que a massa de um próton. Por isso, muitos autores a consideram como sendo uma massa desprezível. Certamente você já ouviu falar que a massa de um átomo concentra-se no seu núcleo. Por quê? Porque é lá no núcleo onde há efetivamente partículas que apresentam uma massa significativa, porque a massa do elétron ela é desprezível. No que concerne a sua carga elétrica, ela é menos 1,6022 vezes 10 a menos 19 coulomb. Não sei se você observou, mas é a mesma carga do próton, só que num sentido contrário. Então, elas têm a mesma carga, só que uma é positiva, que é o próton, e a outra é negativa, que é o elétron. De modo que a carga relativa do elétron é tomada como sendo igual a menos 1. Então, volto a repetir, no nosso dia a dia químico, no ensino médio, se trabalhará com as cargas e as massas das partículas relativas, mas nada impede que você tenha consciência de que elas têm massa e também cargas reais. Ok, meus amigos? Então, continuemos. Características das partículas do átomo, né, e suas relações. Bom, aí a gente começa a tratar das grandezas que, de certa forma, algumas delas tipificam o átomo, né? Uma das grandezas que identifica o átomo é o que eu chamo de número atômico, que também pode ser chamado de número de Moseley. Por que número de Moseley? Porque foi Moseley que descobriu essa característica que, para cada átomo diferente, há uma determinada quantidade de prótons no seu núcleo. E essa quantidade de prótons, o Moseley definiu ou chamou como sendo número atômico, representado aí por Z, né? Um Z maiúsculo. Então, se você ouvir falar em número de Moseley, não estranhe, é a mesma coisa que número atômico, porque Moseley foi o químico que descobriu, dentre outras coisas, né? Bastante contribuiu para a química, uma delas foi a determinação, a descoberta do chamado número atômico das espécies. Cada átomo diferente tem o seu número atômico. Então, existem átomos que apresentam só próton no núcleo. Aí, todos os átomos nessa condição foram chamados de elemento químico hidrogênio. Todos os átomos que têm 2 prótons no núcleo foram chamados de hélio. Todos que têm 3 prótons no núcleo foram chamados de lítio. Todos que têm 4 prótons no núcleo foram chamados de berílio. Quem tem 5 foi chamado de boro. Quem tem 6 prótons no núcleo foi chamado de carbono. E assim foi sendo criado ou identificado os vários tipos diferentes de átomo. Hoje, nós temos aí átomos com número atômico até 120. Né? Já se fala até em 122. Então, esses átomos são distinguidos um do outro pela quantidade de prótons no seu núcleo. É como se fosse a identidade. Cada pessoa, por exemplo, tem um CPF diferente.
duas pessoas diferentes têm que ter dois CPFs distintos. Se for igual, tem algum erro, tem alguma enrolação, ok? Assim como os átomos. Cada átomo diferente tem que ter como identificação o seu número atômico, que é, para a gente agora, a quantidade de prótons existente no seu núcleo. Então, a gente está colocando aí, o Z é igual ao P. O que é o P? Número de prótons. Se o átomo for neutro, a gente vai perceber que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, então isso aí passará a ser igual também ao seu número atômico. Nós vamos ver que na natureza eu vou ter átomos neutros, quer dizer, sem carga, e átomos carregados eletricamente, que são chamados de íons. Vamos mostrar isso aí mais na frente. Mas quando ele falar um átomo, subentende que ele é neutro. Se for um átomo neutro, eu não preciso colocar esse adjetivo. Não vou estar falando um átomo neutro do elemento, eu vou só falar o átomo do elemento, então já subentende-se que ele é um átomo neutro. Nessa situação, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Ok, meus amigos? Então, sigamos adiante. Tem também outra informação relevante em relação aos átomos, que é seu número de massa, representado pela letra A maiúscula. Este número de massa, ele afere simplesmente quantas partículas com matéria tem no núcleo do átomo. Ora, quem está no núcleo do átomo, Vinícius? Você já me responde de imediato. Prótons e nêutrons. Então, o número de massa nada mais é, matematicamente falando, a soma de prótons mais nêutrons. Ou, se você preferir, Z mais N. Então, número de massa não quer dizer que é a massa do átomo. Na realidade, é a quantidade de partículas presente na estrutura atômica. A massa de um átomo, na realidade, é uma grandeza relativa, é uma unidade de medida que eu tomo para fazer uma comparação. Quando eu digo, por exemplo, que a massa atômica do enxofre é 32, 32 o que, Vinícius? UMA, quer dizer, unidade de massa atômica, mas não é o seu número de massa. É 32 vezes a unidade de massa atômica. E quem é a unidade de massa atômica, Vinícius? É 1/12 do átomo de carbono. 1/12 do átomo de carbono é a unidade padrão de medida que eu tenho. Como você tem o grama, por exemplo, para medir a massa dos corpos que apresentam uma quantidade considerável de matéria. Por exemplo, um elefante, aí você vai pegar o elefante, vai colocar numa balança e vai medir a massa dele. 50 toneladas, mas eu sei que 1 tonelada é 1.000 quilos, e que 1 quilo corresponde a 1.000 gramas. Então, na realidade, eu posso expressar tudo isso aí no grama, ou numa unidade classificada como múltiplo do grama, ou submúltiplo do grama. Mas, no mundo atômico, eu uso unidade de massa atômica, UMA, ou simplesmente U. Quando você pegar uma medida 32 U, quer dizer 32 unidades de massa atômica, que corresponde a 32 vezes a unidade de massa que a gente utiliza, que é 1/12 do carbono. Já foram usados no contexto da história da química várias unidades de massa. Se usou a massa do hidrogênio como parâmetro, depois se usou a massa do oxigênio, e hoje em dia a massa que se utiliza como parâmetro para fazer a comparação é a massa do carbono, 1/12 da massa dele. Então, sempre que eu faço uma medida nada mais é do que uma comparação com a unidade de medida. Quando eu falo, o meu quarto tem de comprimento 3 metros, quer dizer que é 3 vezes 1 metro. Se eu vou fazer uma medida de volume e digo que a minha caixa d'água tem 1.000 metros cúbicos, quer dizer que é 1.000 vezes 1 metro cúbico. Então, eu tenho uma unidade e eu tenho, então, uma comparação, um multiplicador dessa unidade. E é assim que a gente faz a medida. Então, o multiplicador da massa dos átomos é o U.
a unidade de massa, que corresponde a 1/12 do carbono, que é diferente, massa atômica é diferente do número de massa que eu estou aqui comentando. O número de massa só quer dizer para mim quantas partículas tem massa no átomo. E a gente já sabe que só tem massa no átomo prótons e nêutrons. Então, se eu quero determinar o número de massa de uma espécie, é só somar o número de prótons mais o número de nêutrons. E esse número de prótons é o Z. Aí eu posso expressar também assim. A é igual a Z mais N. Ok, meus amigos? Então, o número de massa será sempre o número inteiro, porque não tem no núcleo metade de um próton, não pode ter metade de um nêutron. Os nêutrons e os prótons são partículas, então eu não posso ter fragmento de partícula para eu determinar o número de massa da espécie. Então, todas as vezes o número de massa é um número inteiro, não pode ser um número quebrado, como a gente fala no nosso dia a dia, né? Nosso linguajar mais rasteiro. Número de nêutrons, não esquecer, são partículas presentes no núcleo, né, que estão lá junto com os prótons, né? O número de nêutrons também é um valor inteiro, né? Não pode ser um valor quebrado, ok? E são partículas que conservam massa. Então, eu posso e devo usar os nêutrons para determinar ou para configurar o número de massa de uma espécie, que nunca é trabalhado como sendo a massa atômica. A massa atômica, na realidade, ela é calculada, ela tem uma fórmula que foi definida experimentalmente por um químico chamado de Canizarro, né? Canizarro foi quem estabeleceu um método matemático para determinar a massa atômica das espécies, que está vinculada aos chamados isótopos, né? Porque muitos elementos apresentam isótopos diferentes na natureza. Eles apresentam-se na natureza com um percentual de ocorrência. Então, para determinar a massa atômica de um determinado átomo, eu levo em consideração se ele tem isótopos, né? E se esses isótopos aparecem com uma certa quantidade, uma determinada quantidade, percentualmente falando. E a massa atômica, na realidade, é uma média ponderada das massas atômicas de cada isótopo multiplicado pela ocorrência dele na natureza, dividido, logicamente, pelo percentual igual a 100. Ok, meus amigos? Elemento químico. Como a gente já falou anteriormente, lá na nossa primeira videoaula, houve uma definição ainda arcaica do que era o elemento químico. E eu chamei a atenção de que a gente ia melhorar mais, né, esse conceito. Então, hoje em dia, qual é o conceito que eu entendo para elemento químico? É um conjunto de átomos que devem possuir o mesmo número atômico. Por conta disso, né, por eles terem a mesma quantidade de prótons no núcleo, eles vão ter um comportamento, uma caracterização bem próxima das outras. Quer dizer, vão ter a mesma reatividade química, vão ter a mesma tendência ou de perder ou de ganhar elétrons, vão apresentar a mesma camada de valência, vão ter o mesmo número de camadas de valência, vai ter a mesma quantidade de elétrons na eletrosfera. Então, todas as características e propriedades devem ser parecidas para aquele conjunto de átomos que perfazem o elemento químico. Então, quando eu digo assim, o elemento químico hidrogênio, que é aquele conjunto de átomos que tem um próton no seu núcleo. Então, eu falo, é um conjunto de átomos, e não um único átomo, né? Então, o elemento químico hidrogênio, ele englobaria todos os átomos de hidrogênio aí dispersos no universo. Todas as estrelas contêm uma certa fração de hidrogênio. Então, eles deveriam ser contabilizados, né, para tipificar essa ideia do elemento químico hidrogênio. Um grupo de átomos que apresentam a mesma quantidade de prótons no núcleo, ou, se você preferir, o mesmo número atômico. Aqui eu explicitei alguns tipos de elementos, né, com os seus nomes, mas eles têm também os seus símbolos, que são derivados dos nomes, a maioria, os mais antigos, né, derivados do nome em latim. Os mais recentes, às vezes, derivam do nome do químico que o descobriu, ou
da região onde ele foi encontrado. Por exemplo, tem um elemento chamado de tenecino. Por que tenecino? Porque o laboratório onde ele foi sintetizado é lá no Tennessee, nos Estados Unidos. Outro é chamado de moscóvio, porque os químicos, né, que descobriram o elemento trabalhavam num laboratório lá em Moscou. Outro é chamado de bórnio, de rutherfórnio, para homenagear químicos de relevância no nosso contexto histórico da química. Então, os mais recentes, né, tiveram seus nomes depois de sugeridos e aceitos pela IUPAC, vinculados às vezes à região ou ao laboratório onde eles foram sintetizados, né, os artificiais, ou em homenagem a químicos de relevância por terem contribuído bastante para a evolução da química. E para a gente representar um elemento químico, né, trazendo as informações importantes em relação a ele, nós usamos o símbolo dele, que é representado por X, explicitamos o número atômico sempre à esquerda e abaixo do seu símbolo, e o número de massa, que pode ser acima do lado direito ou do lado esquerdo. Então, aqui é uma representação padrão para os elementos químicos. Na simbologia dele, eu explicito o seu número atômico, que vai estar sempre à esquerda e abaixo do símbolo, e o seu número de massa, que pode estar à direita ou à esquerda, acima do seu símbolo. Às vezes, essas partículas coincidem nas quantidades nos elementos químicos. Que partículas? Ora, os que nós comentamos para o átomo. O número atômico, o número de massa, o número de nêutrons, a quantidade de elétrons. Então, essas coincidências passaram a ser tipificadas por termos bem específicos. Quando dois átomos têm o mesmo número atômico, quer dizer, quando eles pertencem ao mesmo elemento químico, eles são chamados de isótopos. Então, isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que vão apresentar, logicamente, a mesma quantidade de prótons e diferir ou divergir no número de massa e de nêutrons. Um exemplo clássico disso são os isótopos do hidrogênio. Estes três aqui, eles são relevantes, eles são importantes, porque são os únicos no mundo da química que recebem nomes próprios. Como eles têm essa particularidade de terem sido batizados com nomes específicos, é interessante que o estudante de química saiba esses nomes e reconhecer, né? Então, por exemplo, o prótio é o hidrogênio 1,1, quer dizer, número atômico 1 mais número de massa 1. O deutério é o hidrogênio 1,2, quer dizer, como ele é um isótopo, vai ter o mesmo número atômico, mas o número de massa dele, veja que modifica. Lá no primeiro, no prótio, era 1. Aqui passa a ser 2. Onde está a diferença de um para o outro, Vinícius? Na quantidade de nêutrons. O prótio só tem um nêutron. Já o deutério, desculpe, o prótio tem 0 nêutron. Já o deutério apresenta aqui um nêutron. Ó. O terceiro isótopo do hidrogênio é o trítio. Está aqui representado, é o hidrogênio 1,3. Onde é que está a diferença dele para os outros dois, Vinícius? Basicamente na quantidade de nêutrons. É o número de nêutrons que faz a modificação do número de massa, né? Porque os prótons são os mesmos, ó, um para cada. Por isso que eles são de um mesmo elemento químico. Mas são isótopos porque vai diferindo a quantidade de nêutrons e acarretando com isso um diferencial no número de massa. Número de massa 1, 2 e 3. O prótio é o hidrogênio leve, que aparece aqui numa maior quantidade, ó, 99,9% de prótio. Tem o deutério, que é o hidrogênio pesado, e tem o trítio, que é o hidrogênio super pesado, porque ele tem um número de massa maior, mais intenso que os outros dois. Aqui compõe a água convencional, por exemplo, e aqui compõe a água pesada, né? Porque tem na sua constituição deutério. Para formar a água, eu posso usar qualquer desses três isótopos. Só que
Maior parte das vezes a água é formada por prótil. Por que, Vinícius? É coincidência? É não. É porque tem mais prótil do que deutério e do que trítio. Veja a proporção, né? O trítio é 10 a menos 18%. Quase não existe, né? E o deutério é 0,015%, enquanto o outro lá é quase 100%, né, de prótil. Por isso que tem muito mais água leve, quer dizer, água convencional, do que água pesada ou água super pesada. Além do que, o tempo de duração, ó, do trítio, que é um isótopo radioativo do hidrogênio, é muito curto, 12,32 anos, né? Esses dois aqui são estruturas estáveis, eles se formam e não se desintegram, não tem a sua vida, a sua existência comprometida. Já o trítio, ele vai emitindo radiações, porque ele é um material radioativo, e vai, então, aos poucos, modificando a sua estrutura interna, o seu núcleo. E aí chega um momento que esse núcleo se desfaz, né? E aí ele deixa de existir. Ele tem uma vida útil aí de 12,32 anos. E só para ilustrar, tem aí as massas atômicas, né? Mostrando que elas são diferentes. Tem aí os seus números, seus pontos de fusão e os seus pontos de ebulição. Ok? Cada estrutura dessa, embora seja pertencente ao mesmo elemento químico, por serem isótopos diferentes, terão, logicamente, um diferencial nas suas propriedades. Mas se eu pegar todos os trítios, eles vão ter as mesmas propriedades. Se eu pegar todos os deutérios que existam, eles vão ter as mesmas propriedades. O oxigênio tem isótopo, o carbono tem isótopo, mas eu não preciso me preocupar com eles, porque eles não têm nomes especiais. Só quem tem nomes especiais são os isótopos do hidrogênio, o prótil, o deutério e o trítio. E eu, então, preciso reconhecer cada um deles, né? Outras vezes, eu percebo que as espécies têm coincidência no número de massa. Quando isso aconteceu, eu digo, opa, essas espécies são chamadas de isóbaros. O fenômeno é a isobaria, que aconteceu, e os átomos produzidos pela isobaria são chamados de isóbaros. Esse prefixo iso quer dizer iguais, né? Baros, esse A do baros é para lembrar o número de massa. Então, são espécies aqui de elementos químicos diferentes, mas que vão ter como coincidência o número de massa e também como diferencial o número de nêutrons. Então, tem duas diferenças, os isóbaros, no número atômico e no número de nêutrons. Se você observar aqui, ó, o número de nêutrons é 14 menos 6, que dá 8. O número de nêutrons do nitrogênio é 14 menos 7, que dá 7. Então, eu tenho número de massa igual, números atômicos e números de nêutrons diferentes. Como é que eu faço para determinar o número de nêutrons? Ora, é só pegar aquela relação fundamental que você viu para o número de massa. O número de massa não é A igual a Z mais N? Se eu quiser encontrar o N, o que é que eu faço? A menos Z. Se eu quiser encontrar o Z, o que é que eu faço? A menos N. Então, é uma brincadeira matemática, né? É uma equação de primeiro grau que você pode encontrar expressões diferentes para cada grandeza que eu queira determinar. Eu parto da informação fundamental, que é o número de massa, A é igual a Z mais N. Se eu quiser encontrar o N, o que é que eu faço, Vinícius? N vai ser igual a A menos Z. Se eu quiser achar o Z, Vinícius, como é que eu procedo? O Z vai ser igual a A menos N. É só uma brincadeira matemática, né? Resolução de equações. Então, os isóbaros, coincidência no número de massa, diferença no número atômico e também no número de nêutrons. 40 menos 20 dá 40, né? 40 menos 20 dá 20. 40 menos 18 dá 22. Então, diferença no A, aliás, igualdade no A, diferença no Z e no N.
isótonos. Agora, os isótonos, iso, quer dizer igual. E esse N aqui no tonos, isótonos, é para lembrar o número de nêutrons. Então, nos isótonos, você vai ter também elementos químicos diferentes, ó, berílio e boro. Você vai ter uma igualdade no número de nêutrons, mais uma diferença no número atômico e no número de massa, ok? Então, nos isóbaros, coincidência no número de nêutrons, diferença no número atômico e no número de massa. Veja que, se eu olhar berílio e boro, aparentemente eu não vejo nenhuma igualdade nas partículas. Não tem nenhuma coincidência nas partículas subatômicas. Porque eu não preciso demonstrar explicitamente o número de nêutrons. Só são informações fundamentais, número atômico e número de massa. Então, quando eu escrevo BE, que é o berílio, 4, 10, o 4 é o Z, o 10 é o A. Quando eu escrevo B, que é o boro, 5, 11, o 5 é o número atômico do boro, 11 é o número de massa dele. Então, berílio e boro, aparentemente não tem nenhuma coincidência nas partículas. Porém, quando eu encontro o N, que é subtraindo o A e Z, 10 menos 4 dá 6. 11 menos 5 dá 6. Então, uma coincidência no número de nêutrons quer dizer que berílio e boro são isótonos, ok? Outro exemplo, carbono 14 e oxigênio 16. Tem carbono 12, tem carbono 13, tem oxigênio 17, tem oxigênio 18. Então, eu estou pegando o oxigênio de número de massa 16, né? Comparando com o carbono 14. Aqui do mesmo jeito, ó, aparentemente não tem nada coincidindo. Nem o número atômico, porque do carbono é 6, do oxigênio é 8, nem o número de massa, porque do carbono é 14, do oxigênio é 16. Mas, se eu determinar o N do carbono, eu vejo que 14 menos 6 dá 8. Se eu determinar o N do oxigênio, eu vejo que 16 menos 8 também dá 8. Então, coincidência no número de nêutrons. Eu encontro o quê? Átomos isótonos entre si, ok? Por fim, por último, né? Pode haver também coincidência na quantidade de elétrons. Quando isto acontece, eu digo, opa, são espécies isoeletrônicas. Veja que eu usei espécies e não falei em átomos. Por que, Vinícius? Por que você usou o termo espécies? Porque aqui engloba uma condição maior. Pode ser moléculas também. Podem ser íons também que apresentem a mesma quantidade de elétrons. Então, podem ser átomos neutros, podem ser íons positivos, que eu chamo de cátions, íons negativos, que eu chamo de ânion, ou até mesmo uma substância, uma molécula, né? Ou um aglomerado iônico. Pode ter a mesma quantidade de elétrons. Então, veja aqui, eu coloquei uma sequência de átomos e de íons, porque algumas delas apresentam cargas, ora negativa, ora positiva. Mas aqui eu já demonstrei, eu já explicitei que eu tenho 10 elétrons no N3 menos 1, N-3, desculpem. Tenho 10 elétrons no O2 menos. Tenho 10 elétrons no F-1. Tenho 10 elétrons no Ne. Veja que ele colocou aqui um zero, que é para dizer que é o átomo neutro, né? E tenho 10 elétrons no Na mais 1. É o cátion do sódio e os ânions do flúor, do oxigênio e do nitrogênio. Para antecipar, ânions são espécies que ganham elétrons. Cátions são espécies que perdem elétrons. Então, o sódio, quando era neutro, ele tinha 11 prótons,
e 11 elétrons. Esta carga aqui positiva quer dizer que ele perdeu elétrons. Quantos elétrons, Vinícius? Ora, como a carga é mais 1, quer dizer que ele perdeu 1 elétron. Como assim? O número que vem associado à carga vai dizer para mim a perca de elétrons, se for um cátion, ou vai dizer para mim o ganho de elétrons, se for um ânion. Então, as cargas vão ser expressas por mais ou por mais se for um cátion, por menos se for um ânion, e vai ter um valor numérico. Este valor numérico, associado a um mais, quer dizer que a estrutura perdeu elétrons. Associado a um menos, quer dizer que a estrutura ganhou elétrons, ok? Então, Na mais 1 quer dizer que o sódio perdeu um elétron. Já aqui, o F menos 1 quer dizer que o flúor ganhou um elétron. Quando era átomo neutro, o sódio tinha 11 prótons e 11 elétrons. Ao se transformar em mais 1, Na mais 1, ele perdeu 1 dos seus elétrons. Quem tinha 11 perdeu 1, ficou com 10. Já o neônio, por ser um átomo neutro, tem 10 prótons e 10 elétrons. Por que 10 prótons, Vinícius? Porque ele está me mostrando o seu número atômico. O número atômico do neônio é 10, quer dizer que ele tem 10 prótons. E por ser neutro, vai ter também 10 elétrons. O número atômico do flúor é 9. Quer dizer que o flúor, quando é um átomo neutro, tem 9 prótons e 9 elétrons. Mas acontece que eu estou representando um ânion, porque ele tem carga negativa. E como a carga é menos 1, quer dizer para mim que ele ganhou um elétron. Quem tinha 9, ganhou 1, ficou com 10. O oxigênio tem número atômico 8. Se fosse um átomo neutro, ele ia ter 8 prótons e 8 elétrons. Mas, Vinícius, tem aqui uma carga 2 menos. Quer dizer o quê? Que ele, por ser um ânion, está ganhando 2 elétrons. Quem tinha 8 ganhou 2, ficou com quanto? 10. O nitrogênio, número atômico 7. Quer dizer que, se fosse neutro, ia ter 7 prótons e 7 elétrons. Mas, Vinícius, ele não é um átomo no estado neutro, porque ele tem aqui uma carga. Que carga? Negativa. O que significa a carga negativa? Que ganhou elétrons. Quantos ele ganhou? Aí eu olho para o valor numérico da carga. Foram 3. Então, quem tinha 7 ganhou 3, ficou com 10. Por isso que esse conjunto aqui, essa série de ânions, cátions e átomos neutros, representa uma série isoeletrônica, porque todos eles têm a mesma quantidade de elétrons. Mas pode ser também, outros tipos de espécie. Aqui eu tenho um ânion, aqui eu tenho uma molécula. Desta molécula eu tenho carbono e nitrogênio. O carbono tem número atômico 6, então ele tem 6 elétrons. O nitrogênio tem número atômico 7, então ele teria 7 elétrons. Mas o ânion como um todo, o conjunto total, tem uma carga negativa. Quer dizer que ele ganhou mais um elétron. Então, eu acrescento mais um elétron por conta da carga do ânion. Quando eu somar tudo, 6 do carbono, mais 7 do nitrogênio, mais 1 da carga do ânion, dá um total de 14 elétrons. Esta molécula, por que eu digo que é uma molécula? Porque não tem carga, nem positiva, nem negativa, portanto, é uma molécula. Tem carbono e oxigênio. O carbono tem número atômico 6, portanto, ele tem 6 elétrons. O oxigênio, 8, portanto, ele tem 8 elétrons. Como não tem carga, nem positiva, nem negativa, eu não vou acrescentar nem retirar elétrons, porque se fosse um cátion, eu teria que retirar os elétrons referente à carga dele. Se for um ânion, eu tenho que acrescentar os elétrons referente à carga dele. Mas se for uma espécie neutra, eu não acrescento nada. Só somo os elétrons que eu tenho em cada átomo. Quando eu somar 6 mais 8, dá 14. Então,
a espécie CN-1, que você vai aprender a chamá-lo cianeto, e o CO, que é o monóxido de carbono, são duas espécies isoeletrônicos, porque eles têm a mesma quantidade de elétrons. Então, não precisa ser somente átomos, ou ânions, ou cátions. Podem ser também a comparação de moléculas, quer dizer, de substância, com ânions ou com cátions. Por fim, a ideia aqui dos íons, né? Como a gente viu lá naquela nossa primeira aula, que esse termo íon foi criado pelo Arrhenius, né? Pelo Svante Arrhenius, né? Quando ele criou a chamada teoria eletrônica dele, né? Desculpa, teoria eletrolítica de Arrhenius. Foi aí, na teoria eletrolítica, que ele definiu ácido e base de Arrhenius. Mas, estudando as soluções eletrolíticas, ele criou o termo íon, que era para designar as espécies que apresentassem cargas elétricas. Então, toda espécie que apresenta carga elétrica, hoje na química nós chamamos de íons. E estes íons, eles podem ser carregados positivamente ou eles podem ser carregados negativamente. Ser carregado positivo ou negativamente depende do que o átomo neutro fez. O átomo neutro ele pode perder elétrons, como é o caso aí da ilustração que nós colocamos. Quando o sódio diz, fica com esse elétron aí para mim, por favor. Quando ele faz isso, quer dizer que ele vai perder este elétron. Quando ele perde esse elétron, o sódio vai ficar com uma carga positiva. Ele vai virar um cátion. Quando o cloro, não, deixa que eu guardo, eu recebo esse elétronzinho. Quando ele pega o elétronzinho para ele, ele vai ficar com um excesso de carga negativa. Ele se transforma num ânion. Átomos que percam seus elétrons viram cátions. Átomos que ganham elétrons viram ânions. É o que a gente colocou aqui, ó. Se um átomo perde elétron, ele se transformará num cátion. Estava aqui o sódio, ó, tinha número atômico 11, quer dizer que ele tinha 11 prótons, 11 elétrons. Aí ele está me dizendo que vai perder um elétron. E aí, quando ele perder um elétron, ele continua com 11 prótons, mas agora só com 10 elétrons. Está com um excesso de carga positiva, por isso ele é um cátion. O cátion tem sempre uma carga positiva, representando perca de elétrons. Já o flúor tem aqui 9 prótons e 9 elétrons. Mas ao receber um elétron, veja que ele se converte numa nova estrutura. Lá, o cátion, quando perdeu, o sódio, quando perdeu, virou o cátion do sódio. Quer dizer, tem uma carga positiva. Aqui, o flúor, ao receber um elétron, ele vai ficar com 9 prótons, porque eu não consigo mexer na quantidade de prótons. Um átomo só consegue mexer na sua quantidade de elétrons. Perdê-los ou ganhá-los, né? O átomo pode perder elétrons ou um átomo pode ganhar elétrons. Quando ele ganha, ele vai ficar sempre com um excesso de elétrons. E este excesso de elétrons é denunciado pela presença de cargas negativas. Então, o ânion é uma espécie carregada negativamente. E para isto, o que é que o átomo neutro fez? Ganhou elétrons. Então, está aqui o flúor, está aqui o F-1, que eu chamo de fluoreto. E é importante que você conheça os principais ânions que a gente tem. E para conhecê-los, eu os convido a estudar uma tabela chamada tabela dos ânions, que vai ser de muita importância para vocês quando formos estudar as funções químicas. A nomenclatura das funções se torna mais fácil quando o aluno conhece dois tipos de tabela. Uma tabela chamada tabela dos ânions e outra chamada tabela dos cátions. Então, eu já os convido para fazer um estudo dessas duas tabelas.
da tabela dos cátions e da tabela dos ânions. Ok, meus amigos? Então, está explicado o que é um íon, uma espécie química carregada positivamente e que o átomo neutro, para se converter numa estrutura positiva, ele vai perder elétrons. E um átomo neutro, para se converter numa espécie negativa, ele vai precisar ganhar elétrons. E assim nós terminamos a nossa videoaula de hoje, meus amigos. Deixando aqui um agradecimento, primeiro por vocês terem ficado até agora aqui junto comigo, né? E deixando aqui um pensamento de Platão, onde ele diz assim: vencer a si próprio é a maior das vitórias, né? O que é que ele quer dizer com isso? Que nós precisamos identificar as nossas, né, dificuldades, os nossos erros, para que nós possamos vencê-los. E assim, os vencendo, vamos nos tornar pessoas melhores. E o mundo está aí precisando de pessoas, né, pessoas que consigam enxergar em si os seus defeitos e tentar corrigi-los. Então, eu estou aqui me despedindo, né, já deixando o convite para a nossa próxima videoaula, porque efetivamente nós vamos ainda discutir essa questão do átomo mais um pouquinho, falta trabalhar a questão da eletrosfera. Por enquanto, nós tivemos uma visão geral do que era o átomo e, em seguida, mostramos aqui alguns conceitos elementares, mas não sei se vocês perceberam, foi mais focado na questão do núcleo, né? Agora, nós vamos ver também algumas ideias pertinentes à eletrosfera. E, para isso, eu deixo o convite, meus amigos. Participem da nossa próxima videoaula, e nós vamos tratar justamente a respeito desses assuntos. E aqui eu me despeço, né? Até a próxima, meus amigos, e até mais.